Pessoal, vamos lá. Vocês conseguiram fazer as questões? Também não, né? Chegou hoje o material? Eu mandei na quarta-feira. Eu queria que tivesse distribuído antes, que era para a gente, né, poder... Mas vamos lá, vamos fazer juntos, então, novamente. Então, olha só, pessoal, material de leis da PRF, tá? A PRF tem uma lei, se não me engano, só essa, né? Que não está no concurso da PF, que é a Lei de Organizações Criminosas, não é isso? Todos os demais, o edital bate, né? Que pega abuso de autoridade, cuja lei nova a gente não tem questões, mas o que eu recomendo, né? Não temos questões ainda, só temos questões feitas, questões de concurso não temos. Então, o que eu recomendo da lei de abuso de autoridade, pessoal? A leitura da lei, porque vai cair a letra da lei, vai cair a lei seca. Pode me cobrar depois. Depois, quando sair lá, quando você fizer a prova e tiver lá a questão da lei de abuso de autoridade, pode me cobrar, você vai ver que caiu a literalidade. Ou mexendo em alguma coisa para ficar errada, ou deixando o texto como está para ficar certo. Tá? Porque, como a lei é muito nova, o examinador não vai se arriscar a cobrar algo que ele sabe que pode dar recurso e anulação. Então, ele vai cobrar na letra da lei. Tá? Questões do ECA. Vocês têm acesso, porque a turma é mista, né? PF, PRF. Questões do ECA nós fizemos na turma da PF. Fizemos bastante questões do ECA. Peguem lá e assistam lá. Tá? Procurei pegar aqui as que são o diferencial de vocês. Lógico que tem coisas que são repetidas. Mas vamos lá. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz. Devido à gravidade das lesões, a moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgo o item a seguir. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. E aí, pessoal, verdadeira ou falsa essa aqui? Certa. Então, vamos lá. Nós tivemos mudanças ano passado na lei de crimes hediondos, mudanças essas provocadas pelo pacote anticrimes. O que é mais importante hoje, acredite, é saber quais são os crimes hediondos. Tá? É saber quais são os crimes hediondos. Porque, com essa mudança que nós tivemos ano passado, foram inseridos algumas incisos, né? Incisos não, alíneas e incisos dentro do artigo 1º da Lei 8.072, e o parágrafo único foi muito modificado. Onde nós tivemos mudança? No roubo, nós tivemos um inciso 9º inserindo o furto, e tivemos mudança no parágrafo único. Além disso, pessoal, se você pegar questões antigas, você vai ver aquela questão da progressão de regime, 2/5 e 3/5. Isso saiu da lei. Então, qualquer questão que diga hoje, primário progride com 2/5, reincidente progride com 3/5, está falsa. Porque hoje os prazos de progressão estão exclusivamente na LEP, na Lei de Execuções Penais. Não temos mais prazo de progressão de regime dentro da Lei de Crimes Hediondos. Tá? Para quem está estudando há mais tempo, deve se lembrar disso, que o artigo 2º falava de progressão com 2/5 e 3/5. Isso acabou. Tá? Então, vejam bem, pessoal, o roubo, qual foi a mudança no roubo? Até o pacote anticrimes, só era hediondo o roubo qualificado pela morte em decorrência da violência, ou seja, o único roubo que era hediondo era o latrocínio. Tranquilo? O que nós temos agora lá, pessoal? Nós temos o roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, roubo qualificado pela privação de liberdade e o latrocínio. Então, hoje nós temos 3 modalidades de roubo que são, né? Arma de fogo pode ser de uso permitido, restrito ou proibido. Tá? Então, nós temos ali 3 modalidades hoje de roubo que são consideradas hediondas.
Além disso, foi inserido furto com explosivo. Detalhe importante, não temos roubo com explosivo como sendo hediondo, mas temos furto com explosivo. Cuidado na prova o cara não botar roubo com uso de explosivo e você marcar que isso é hediondo, tá? Eu vivo falando isso porque isso é uma pegadinha bem possível. Porque é natural a gente pensar, o furto é um crime menos grave que o roubo. Então, se o roubo com uso de explosivo é hediondo, se o furto com uso de explosivo é hediondo, o roubo também deve ser. Só que essa afirmativa é falsa, porque não existe previsão do roubo com uso de explosivo como sendo crime hediondo, tá? Pessoal, além disso, tivemos uma mudança, estou falando dos incisos ainda, que não chega a ser uma inserção de novidade, mas foi uma supressão e a colocação de algo novo. Logo abaixo do roubo, que é, salvo engano, o inciso 3º, nós tínhamos a extorsão qualificada pela morte. O que nós temos agora? A extorsão qualificada pela privação de liberdade. Tá tranquilo? É o que passou a ser hediondo. E no parágrafo único, nós tivemos várias mudanças. O único que permanece igual à redação original é o genocídio. O genocídio é o único que permanece da mesma maneira que era lá na redação original. Tá? Aí nós passamos a ter o artigo 16 da Lei 10.826, da Lei do Desarmamento, mas só o artigo 16, parágrafo 2º, que é a posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Cuidado para não falar restrito, hein? Coloquei lá, para quem acompanha lá o Instagram, eu botei esse julgado lá. Arma raspada, com numeração raspada, é crime hediondo ou não é crime hediondo? Não é, tá? Não é. Porque arma com numeração raspada, ela é equivalente a uma arma de fogo de uso restrito. E hediondo hoje é posse e porte de arma de fogo de uso proibido. Pessoal, se isso cair na prova, tá tranquilo? Posso relaxar que todo mundo acertou? Sim ou não? Tem gente que fica meio, né? O cara não quer se comprometer, deve passar assim na cabeça. Vai que eu erro, né? E depois... Tudo bem? Ainda temos aqui os artigos 17 da mesma lei e o artigo 18. Pessoal, essa mudança na lei de crimes hediondos vai cair na prova, tá? Eu não posso adivinhar como vai cair, mas a gente tem uma direção. Essa mudança vai cair na prova. Não chega na prova sem saber quais são os crimes hediondos, que você vai perder uma questão tranquila, uma questão que é só ler a lei algumas vezes que vai ficar na cabeça, tá? Vamos lá, o homicídio, pessoal. O homicídio pode, da questão aí, o homicídio é hediondo quando? Qualificado, o que mais? Praticado por grupo de extermínio. É o que a nossa amiga aqui disse. É só isso? Exatamente desse jeito? Praticado por grupo de extermínio? Vejam bem, não precisa nem ser praticado pelo grupo de extermínio em si, porque o que ele fala lá é praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Aí ele completa, ainda que por um só agente. A aplicação prática disso é quase nenhuma, tá? Alguns tentam fazer um esforço aí de interpretação para achar onde é que estaria essa atividade típica de grupo de extermínio. Perfeito? Aí é qualificado, né? Aí é qualificado, tá? Pessoal, hoje o homicídio mais famoso e considerado hediondo é o feminicídio. Perfeito? É o feminicídio. Porque o feminicídio, tá? É um homicídio qualificado, perfeito? Qualificado, e que, por ser qualificado, já é em si hediondo. Tá? A gente vê que prova de concurso gera insegurança.
Porque o cara está nervoso, está tenso para fazer a prova, está decidindo a vida dele ali. Aí, às vezes, questões simples como essa, feminicídio é crime hediondo, o cara fica travado. É só lembrar que feminicídio é um homicídio qualificado, e, portanto, por ser um homicídio qualificado, é hediondo. Tá? Vamos lá, questão 2. Conforme a Lei 8.072/90, é considerado hediondo o crime de... E aí? Pessoal, somente a letra E, tá? Vejam bem, nenhum crime contra a administração pública é hediondo. Nenhum crime contra a administração pública é hediondo, tá? Então, todo aquele rol que começa lá, peculato, corrupção, concussão, etc., nenhum deles é hediondo. Estamos juntos? Dos crimes contra a vida, o único hediondo é o homicídio. E nem sempre, vamos dizer, e nem mesmo assim em todas as suas formas, tá? Então, cuidado quando virem questões assim, vamos lembrar que crime do colarinho branco, por exemplo, nenhum é hediondo, tá? Nenhum. Todos os crimes, se você for olhar lá, com exceção, né, de exploração sexual, a própria epidemia e tal, todos eles são crimes violentos. Isso é um norte na hora quando eu tiver com dúvida. Perfeito? Todos eles basicamente são crimes violentos. Com esse, estupro vulnerável, são crimes onde há uma violência real ou presumida, tá? Roubo, extorsão mediante sequestro, tá? Não temos nenhum crime aí contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, crime contra a administração pública. Esses crimes jamais serão hediondos. Não estou dizendo que eles não são graves, mas eles jamais serão hediondos, porque quem faz a lei, por vezes, incorre nesses crimes. Então, é óbvio que não vai querer agravar a sua própria situação, tá? Então, só por isso. Júnia, de 14 anos de idade, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado crime de natureza sexual, consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. A respeito dessa situação hipotética, julga o item a seguir, tendo como referência aspectos legais e jurisprudenciais a ela relacionados. Se Pierre for condenado por estupro, o regime de cumprimento da pena será integralmente fechado, por se tratar de crime hediondo. Pessoal, errado. Aqui a gente precisa fazer Aqui a gente precisa pensar como CESP. Vejam bem, se você olhar o artigo 2º da lei, o que está dizendo no parágrafo 1º? Tu não estava com a lei aberta aí? Tá. Está com a lei aberta? Se alguém tiver a lei aí, pessoal, a lei 8.072, vamos dar uma olhada no artigo 2º, parágrafo 1º, para ver o que a lei está mencionando lá, tá? Vê se a lei não está dizendo assim, né? Condenado por crime, né, previsto no artigo 1º, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, iniciará a pena no regime fechado, ou terá início no regime fechado, algo semelhante a isso. Onde é que está? Oi? Olha aqui, pessoal, a pena por crime previsto neste artigo 1º, porque artigo 2º, desculpem, artigo 2º que fala dos hediondos, ele remete ao artigo 1º, e mais os equiparados, tráfico, terrorismo e tortura. Aí ele diz que será iniciada no regime fechado. Então, a lei criou a obrigatoriedade de começar no regime fechado. Qual era a ideia da lei? A ideia da lei era excepcionar a regra do Código Penal. O que o Código Penal afirma? Que até 4 anos inicia no regime aberto, entre 4 e 8 inicia no semiaberto, e acima de 8 inicia no fechado. Estou falando do primário, tá? Daquele que é primário. Vejam bem, pessoal, a ideia da lei era excepcionar essa regra, criar uma regra especial.
dizendo o seguinte: aqui não interessa se o cara foi condenado a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O início da pena para ele é sempre no regime fechado. Estão entendendo qual era a ideia da lei? Só que o STF considerou isso como sendo inconstitucional. Então, cuidado, porque isso pode aparecer em questão, principalmente CESP, de 2 formas. Se ele só disser que a pena tem que começar no regime fechado, isso está falso. Estamos juntos? Se ele mencionar de acordo com a lei, aí está verdadeiro. Todo mundo percebeu isso, pessoal? Tá? Porque o CESP, né, nessas questõezinhas de certo e errado, ele sabe jogar muito bem. Então, a gente precisa se antecipar. Eu já vi questões onde ele não fala nada, não menciona a lei, só diz que tem que começar no regime fechado e dando errado, por conta exatamente de cumprir o entendimento do Supremo. Estamos juntos? Eu vi questão falando do STF dizendo que tem que ser preferencialmente no regime fechado e não certo. Preferencialmente? Pô, cara, pega a questão para mim, porque eu não vi nada a respeito. Alguém mais viu essa questão de preferencialmente? Não? Você viu essa questão? Foi de qual concurso, de qual ano? Tem que achar essa questão aí, que deve ter alguma coisa que eu tenho que dar uma olhada nela, tá? Porque o que o STF disse é que o juiz é que tem que decidir o regime mais adequado, por conta do princípio constitucional da individualização da pena. Oi? Porque pelo princípio da individualização da pena, a lei não pode impor um regime obrigatório. O juiz tem que adequar o cumprimento da pena às características daquele condenado, tá? Se não houver nada de fato concreto, ele vai seguir aquela regra do até 4, 4 e 8, acima de 8, tá? Pessoal, tranquilo isso? Agora, regime integralmente fechado não tem a menor chance de estar certo, tá? Por 2 motivos. Primeiro, que o STF disse que era inconstitucional. Segundo, porque a lei foi alterada para tirar esse regime integralmente fechado. Esse regime integralmente fechado, ele existia na redação original dela, de 1990. Tá? Pessoal, tranquilo isso? Outra coisa importante, vamos deixar registrado: qualquer alteração na lei de crimes hediondos que insira um novo delito como hediondo é uma novatio legis impégios. Estamos juntos? Portanto, ela é irretroativa. Basta lembrar o caso lá da Daniela Pérez, né? A maioria aqui é muito novo, não deve lembrar. Mas o caso da Daniela Pérez, que foi assassinada pelo Guilherme de Paula e pela Paula Tomás, era uma atriz, né? Isso foi em 1992. Oi? 2 anos aí, tá vendo? Então, mas se você olhar, pessoal, o homicídio não era crime hediondo nessa época. A lei original de 1990 não trouxe o homicídio como crime hediondo, acredita? O homicídio não era considerado hediondo. E aí, o que revoltou as pessoas à época? Porque foi um crime bárbaro, mataram a garota com tesouradas e tal, né? Perfuraram ela com golpes de tesoura. Foi um crime que comoveu o país. E o que se pensou na época? Pô, o cara vai... A expectativa é que os dois pegassem penas, né, de mais de 20 anos, todos dois. Só que aí lembraram que eles iam progredir com 1/6 da pena cumprida, porque o crime não era considerado hediondo, está entendendo isso? Aí ela correu atrás, a Glória Pérez, né, que é escritora, correu atrás, iniciativa popular de lei, foi ao Congresso e aí inseriram o homicídio, mas obviamente não alcança o assassino da filha dela, porque é uma mudança irretroativa. Oi? Há muito tempo. Porque um pegou acho que 30 e poucos anos, mas você vê, vamos botar um número redondo, né? Vamos botar 30. 30 anos dividido por 6 dá 5 anos no regime fechado. Isso obviamente revolta e dá uma sensação de impunidade tremenda, né?
1/6 da pena, imagina, a pessoa mata teu filho, pega 30 anos e fica 5 preso, né? A revolta é tremenda. Foram buscar o direito ao esquecimento agora de não serem mais lembrados por esse crime, eu vi isso aí. Mas o STJ negou, né? Negou. Todo mundo sabe o que é isso, esse direito ao esquecimento que eles estão falando? É o direito de o fato não ser mais reverberado na mídia, né? Um fato negativo à imagem de uma pessoa não ser mais lembrado na mídia, tá? Pior é quem vai assistir. Ela fazer, né, eu até entendo, agora quem vai assistir é que eu não entendo. Ela tem página e tem não sei quantos seguidores, essa... Não, mas não é dela, não. Ela não vai receber nada. Ah, tá. Pensei que era ela fazendo. Tá.